Oi, professor, tudo bem? Tudo bom, Adriana? Tudo jóia? Boa noite. Boa Quanto tempo, noite. né? Deu uma travada o teu vídeo pra mim. Tá normal a minha conexão com você? É, para mim travou um pouquinho também, mas agora tá normal. Ah, então tá bom. Então vamos embora. Tá? Então, professor, primeiro quero agradecer por participar dessa live, um encerramento desse projeto de lives. O professor que mesmo com a agenda lotada conseguiu um espacinho, né? Foi lá marcar, estava a agenda completamente lotada. Mas esse é o preço da fama, né, professor? Todos lhe querem. O professor é uma sumidade, uma referência nacional em relação aos cálculos e benefícios, e é isso que acontece. E você é extremamente exagerada. Não é, professor. Quem já foi seu aluno, sua aluna, sabe que é isso mesmo. Uma grande inspiração para mim, que gosto muito dos números, adoro cálculos. Como eu comentei na outra live, depois que eu vi como tem cálculos no direito previdenciário, a minha vida fez sentido, me encaixei. Bacana, bacana, Adriana. Eu fiquei muito contente em ter sido convidado por você para a primeira live. Aliás, eu revi parte dela hoje para me lembrar, enfim, do que foi a nossa conversa. E feliz de novo pelo segundo convite aqui para essa série de encerramento do teu programa de lives. Eu acabei de arrancar meu fone de ouvido à força aqui, pera aí. Acontece. Mania de falar com os braços, eu arranquei o fone quase na pancada aqui. Mas vamos lá. Então fiquei muito contente pelo segundo convite. E cá estamos, vamos conversar aí sobre os cálculos de benefícios para variar um pouquinho, né? Sabe falar de outra coisa, vamos conversar sobre aquilo que a gente conhece, que a gente gosta. E tem coisa mais interessante? Vinho! Também. Eu olho a água. Devia ter providenciado um vinho também. Sou super fã de vinho. Tá um calor aqui, eu tô tomando um rosé que eu recebi da Turquia. Ai, olha que chique. Vinho Rosé turco. ainda. Nesse calorão que tá fazendo aqui, tá 30 e poucos graus aqui em Londrina, tem que tomar o vinho mais leve, né? Tinto não dá. Até aqui no Rio Grande do Sul está quente hoje. Nossa, travou legal, não ouvi o que você disse, desculpa. Eu disse até que no Rio Grande do Sul, que é frio hoje, tá bem quente, imagina em Londrina, né? Já é quente. Eu estava conversando agora à tarde com o pessoal em Brasília e falei que é calor em Brasília. Não, mas hoje está chovendo e frio. Falei, frio? Quantos graus? 26. Nossa. 26, frio! Vocês não têm noção do que é frio. Vocês não sabem o que é frio. Nem um pouco. Não, Vem pro não Rio sabe. Grande do Sul que vai saber. Ou ali pra Serra Catarinense também, né? Vai conhecer Curitiba, vai conhecer o frio. A minha cidade de origem, que é próximo aqui de Passo Fundo, Soledade chega a fazer 8 graus negativos. Máximo que eu peguei negativo foi 2 graus negativos até hoje. Assim, que eu tenho a recordação que foi aqui no Paraná mesmo, numa cidadezinha divisa com Santa Catarina. Peguei menos 2 graus. Foi a minha referência de frio é aquela noite que a gente estava num churrasco, numa madrugada, em um lugar aberto, e menos 2 graus. Sobretudo cachecol, gorro, mas não ia perder a festa, né? Haja vinho. Muito! Na minha cidade é tão frio que nós tomamos no inverno café preto com vinho. Café com vinho? Porque ajuda bastante a aquecer. Olha só, mas mistura ou toma separadamente, alternadamente? Mistura na xícara, café preto e vinho. Caramba! Eu não fiz essa combinação Esquenta ainda. mesmo.
Vou provar essa combinação na próxima necessidade. Vou provar isso. Café com vinho. Bah. Esquenta mesmo. Lá é muito frio. Imagino. Eu já estive em Passo Fundo algumas vezes, né, dando aula. E uma vez eu palestrei em uma cidadezinha próxima, Getúlio Vargas. É bem pertinho aqui. Palestrei numa faculdade lá para uma turma de contábeis. Foi bem interessante, inclusive bem agradável. O pessoal tá reclamando que o seu som tá com eco. Pra mim tá normal. Deixa eu tirar o fone pra ver. Vamos ver se melhora. Pra mim tá normal teu áudio. Vamos ver, fala alguma coisa? Melhor, doutor. Pra mim tá a mesma coisa. Não sei porquê. Tá tudo fechado. Normalmente dá eco quando você tá com o áudio aberto, né? Não com fone. Sei, vamos ver como vai ser. Vou tentar colocar dentro. Testes. Tá com eco mesmo. Dr. Fred, tudo bem? Olha aí, Fred. Estranho, pra mim não tá dando eco. Normalmente dá eco pelo seguinte, porque tem um tempo, né? Tem um delay. Alguns segundos pro meu som chegar até você. Aí se tá sem fone, o som sai do teu telefone, entra no microfone e repete para quem tá escutando e dá o eco. Mas pra mim aqui tá tranquilo. Pra mim também aqui. De todo modo, andiamo. Vamos lá. Isso aí, vamos lá. Depois falamos dos vinhos no final. Isso, hora que você quiser. Bom, você me fez uma provocação. Você me fez uma provocação interessante. Qual o melhor cálculo de benefício? E a resposta mais irônica possível é que o melhor cálculo é o que eu faço. Perfeito. Tem mais gente. Pra mim, tá respondido. Tem mais gente dizendo que está com eco. O meu áudio também está com eco ou só o da Adriana, pessoal? Obrigada, Dr. Fred. É um querido. O Fred gostou, olha aí, vai ouvir 2 vezes. Muito bom, Fred. Gostei. Mas agora o professor vai começar a falar, aí não vai ter problema. Não sei, nunca tive eco no meu. Pois é, estranho, né? Bom, de todo modo, falar em cálculo de benefícios agora, nesse cenário pós-reforma, é um tanto quanto complexo. Dizer qual é o melhor cálculo. Eu acho que não sei se existe um melhor cálculo. Existem situações, hipóteses, opções, enfim, né? Só o da Adriana que tá dando eco. Olha aí, Adriana. Tenta voltar com o fone. Talvez ajude. Vamos ver. Mas eu tô com... eu coloquei de novo. Ah, você tá com o fone. Tá. Vou tentar tirar pra ver de novo, então. Mas vamos lá. Então, gente, o melhor cálculo, na prática, é difícil, enfim. O que você precisa é ter um histórico favorável ou não a um bom resultado. Exemplo, em final de abril, eu venho contando essa história pra caramba, então alguns aqui desculpem a repetição, tá? Pra quem já ouviu eu contar essa história. Mas no finalzinho de abril, comecinho de maio, era um sábado à noite, umas 10 e pouco da noite. Eu já estava na 2ª garrafa de vinho, provavelmente. E uma defensora pública do Ceará, muito amiga minha, professora de previdenciário lá no Ceará, inclusive, me chama falando: Emerson, me ajude a interpretar essa carta de concessão. Este assistido era candidato a um salário mínimo e veio uma aposentadoria de quase R$ 1.900 para ele. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Falei: nossa, eu quero ver essa carta! Me manda! Me mandou no WhatsApp, eu parei, tudo, desliguei a televisão, fui pro computador para abrir a carta, verificar o que havia acontecido. O resumo do resumo, resumidamente resumido, é que o segurado completou 65 anos de idade, procurou a Previdência para se aposentar.
Ele tinha 15 anos de contribuição antes de julho de 94. E quando requereu a aposentadoria, tinha pouco menos de 19 anos de contribuição. Ou seja, um segurado que não tinha tantas contribuições assim. E pela regra de cálculo da nova Previdência, como ele tinha menos de 20 anos de contribuição, ia receber 60% da média, fosse a média qual fosse. Porque ele tinha menos de 20 anos de contribuição. O tempo mínimo de contribuição exigido dele era de 15 anos. O que a Previdência então fez? O sistema fez automaticamente. Eu comentei em algumas aulas, algumas lives essa história, e o pessoal, nossa, que servidor bacana que foi esse. Não foi o servidor, foi o sistema. O que o software da Previdência fez? Eliminou, ele tinha 46 salários de contribuição, acho que era isso, pouco menos de 4 anos. Dos 40 e tantos salários, se fosse 40, eu acho que era 46. A Previdência excluiu 45 salários dele, deixou um só, o mais alto, que era 3 mil e alguma coisa, e era um segurado que as contribuições eram baixas. Poucas contribuições, muitos períodos sem contribuição nenhuma, desempregos longos, enfim. Era realmente uma pessoa que trabalhava poucos meses por ano. Deu para perceber que o trabalho dele acompanhava alguma forma de sazonalidade, sabe? Eu não me aprofundei na história do segurado, mas ele tinha poucas contribuições. De 94 até hoje, ele tinha 46 contribuições. Pense em 20 anos, 20 e poucos anos, né? Em 26 anos, praticamente 40 contribuições por ano. As contribuições. O que, na regra antiga, ia dar benefício de salário mínimo por causa do mínimo divisor. Ia somar 40 e poucos salários, dividir por 300, quase 200 e tanto, ia destruir a média dele, ia dar salário mínimo. Mas, neste cenário de nova Previdência, de artigo 26, parágrafo 6º da emenda, o próprio sistema do INSS eliminou 45 salários dele e deixou só um. E era assim, a última contribuição que ele fez em 2015, cujo salário de contribuição estava mais alto que os outros. Eu acredito que foi uma rescisão de contrato. E tinha valores atrasados, horas extras, sei lá. Tinha mais verbas embutidas ali naquela contribuição. De forma que aquele salário atualizado deu pouco mais de 3 mil reais. A Previdência pegou aquele salário, aplicou 60%, deu 1.850 alguma coisa e concedeu essa aposentadoria para ele. O camarada vai com uma expectativa de salário mínimo, sai de lá com 1.800 reais, uma pessoa que é de baixa renda, que está sem renda formal desde o final de 2015. Pense, para ele foi uma maravilha aquela história, foi sensacional. Foi assim, pô, espetacular. E a Carol ficou desesperada. Emerson, tem alguma coisa errada? E no primeiro momento é o que a gente pensa. Aliás, a expressão que ela usou foi a melhor. É um ditado antigo, né? Se a esmola é demais, o santo desconfia. É um ditado muito antigo e fazia muito sentido naquele momento. Mas, tem alguma coisa estranha nessa história. Não pode ser tão bom assim. E aí era tão bom assim, estava tudo certo. E aí vem com isso uma situação muito curiosa. Eu vi o professor Márcio Hartz falar disso já várias vezes. E ele, inclusive, fala do segredo da contribuição única, de não sei o quê, que é usar hipóteses como esta, fazer uma contribuição bacana e conseguir o melhor benefício possível. Quando, olha aí, ó, olha que bonitinho. Olha que legal, graças a essa dica aposentei o segurado com 3.600 quando seria salário mínimo. Sensacional, poxa, maravilhoso ouvir isso. E por quê? Foi uma live, né? Bem mal da pandemia. Se tiver uma teste, não trouxe o teste, não tem que dormir. Sim! Vai para o benefício desse.
Olha a Thaís aí. Oi, Thaís, tudo bem? A Thaís lançou um livro recente sobre a aposentadoria especial do motorista e cobrador de ônibus, imperdível, hein, pessoal? Comprem o livro da Thaís, que está sensacional. Bem, continuando a história toda e essa confusão. Então, vem lá. Então agora eu vou pegar, quer segurar de fazer isso? Não. Uma pessoa me procurou essa semana falando, olha, a minha mãe vem contribuindo há quase 15 anos, falta um ano. O que você recomenda? Ela sempre contribuiu sobre o salário mínimo. Compensa ir pro teto? Aí fui olhar o histórico. Todas as contribuições dela são depois de julho de 94. Ou seja, não vai resolver a vida dela ter agora um ano de contribuição no teto. Coisa boa a gente recomenda, Thaís. É assim que funciona. Então, não compensa ter contribuição no teto agora, no final, se toda a vida a pessoa contribuiu baixo. E todas essas contribuições estão depois de julho de 94. Agora, se eu tenho um período contributivo anterior a julho de 94, já é de se pensar, estudar a hipótese, ver possibilidades e, de repente, conseguir uma aposentadoria mais bacana para o segurado, né? Então, um ponto importante é esse, estudar com carinho o histórico, as hipóteses de aposentadoria, as possibilidades, para chegar à renda mais vantajosa possível. Eu já vi muita gente falando que a Previdência errou, esqueceram de colocar o mínimo divisor no cálculo. Não esqueceram de nada. Mínimo divisor, a ideia de ter um divisor mínimo, existe na Previdência desde 1973. Nós começamos a enxergar isso em 99 com a Lei 9876, mas na verdade lá em 73 já tinha a criação de um divisor mínimo, porque lá em 73 a lei estabeleceu que o salário de benefício ia 1,40. Se o segurado tivesse menos que 48 salários, ia somar o que ele tivesse e dividir por 48. Então já havia um divisor mínimo. Em 75, isso diminui para 36, 1,36 avos, dos últimos 48 meses. Então se o camarada dos 48 meses tivesse 20 salários, ia somar os 20 e dividir por 36. Havia um divisor mínimo. Quando vem a 823 em 91, ela muda para a média aritmética simples dos últimos salários até 36, mas ela estabelece um divisor mínimo de 24 salários para as aposentadorias. Aí em 99 vem a 9876 e cria aquele divisor mínimo de 60% do período contributivo e tal. E aí veio a emenda agora e não põe divisor mínimo nenhum. E todo mundo, nossa, erraram! Não erraram. Desde o início, quando a proposta foi apresentada pela equipe econômica em fevereiro do ano passado, eles falaram, gente, a gente está trocando toda a complicação de cálculo que existia antes, os 80% maiores, divisor mínimo, escambau, por uma média simples. Soma tudo, divide por tudo. Soma o que tiver, divide pelo que tiver. E aí o Congresso Nacional inclui a regra de exclusão de salários, que não tinha na proposta original. Só que, por conta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é o que eu sou diretor e atuo bastante, fui muito a Brasília discutir a reforma da Previdência em nome do Instituto, com um monte de profissionais, só interrompendo aqui, Michele, quando vai ter um curso de previdenciário para quem quer iniciar? Tem várias opções de pós-graduação muito boas, que abrangem do início ao fim, inclusive várias do Damásio, que eu dou aula no Damásio, inclusive o professor Hélio Gustavo é nosso coordenador lá. Então eu recomendo que você procure, tem ótimas pós-graduações no Damásio, tudo online, do básico até lá em cima. Tem várias outras instituições. Olha aí que legal. Tá aqui a Adriana para não deixar eu mentir sozinho, que tem uma pós bacana para quem quer começar no assunto lá no Damásio. Recomendo muito. Tem várias outras instituições. Eu não dei aula para você no Damásio, né? Eu não estava lá ainda. Eu entrei mais tarde. Não, eu entrei bem depois. Sim.
Adriano Ribeiro. Era outra turma, muito boa, por sinal. Mas era uma outra galera. Aí trocou a coordenação, o Damásio mexendo um monte de coisa lá. E aí eu vim, mais um pessoal, o Hélio Gustavo coordenando, enfim. Mas eu parei para responder o que apareceu no chat e esqueci o que eu estava falando, gente. Furou. Olha o Luiz Augusto aí. Luiz Augusto, nosso diretor lá na editora Juruá, que publica os meus livros e tudo mais. Boa noite, Luiz. Por nos prestigiar. Mas eu estava falando outra coisa antes e me fugiu. Eu dá uns brancos, desculpa. O que eu estava falando? A intencional. Sim, isso. Isso. Surge o parágrafo 6º no artigo 26. Mas eu estive no começo deste ano, pouco antes da pandemia, nós tivemos um curso em Brasília com 2 assessores do Senado sobre o processo legislativo. Como apresentar emenda, em que momento, como fazer, etc. e tal. Porque o MDP tem uma diretoria que só trata disso, eu faço parte dessa diretoria. Então a gente acompanha todos os projetos de lei que estejam tramitando que tratem de alguma coisa de previdenciário para poder opinar, trazer discussão, enfim, trazer uma discussão técnica, né? E a gente foi fazer um curso sobre o funcionamento disso. E esse curso incluía uma visita guiada pela Assembleia, pelo Congresso Nacional. E aí, durante a visita, nós passamos dentro do Senado por uma sala, e eles falaram, nessa sala ficou a equipe do Ministério da Economia durante toda a discussão da reforma da Previdência, e cada coisa que acontecia em plenário, eles estavam aqui repensando todo o resto, fazendo cálculos, vendo quanto que isso ia impactar, se não ia impactar, que resultado ia dar, se a base podia ou não aprovar aquilo, votar aquilo para poder equilibrar a discussão. Porque às vezes vinha lá da Câmara, por exemplo, tem que aprovar isso. E aí a equipe já repensava todo o resto aqui que a gente vai ajustar em outro lugar para compensar, não sei o que e tal. De maneira que o texto que saiu da emenda foi um texto aprovado pela equipe econômica. Então a equipe econômica sabia que o parágrafo 6º estava lá. Ele não estava no texto original, mas quando ele aparece nas discussões, a equipe econômica faz todos os cálculos, todas as projeções, todas as hipóteses e conclui, tá bom, pode passar esse negócio aí. Então não foi um erro, uma falha. Quer ver outra coisa que eu vi muita gente, se esqueceram, passou batido. E não é. A história de aposentadoria poder ser superior a 100% da média. Porque o percentual lá de 60%, mais 2% a cada ano que passa, dos 20 anos para homem, 15 para mulher, pode passar de 100%. Não tem um limite no percentual. O limite é só na renda, que é o teto da Previdência. No percentual não há limite. E, nossa, esqueceram! Passou batido. Não, não passou batido. Quando, em fevereiro do ano passado, a equipe econômica apresenta a proposta de reforma, eles já disseram, e várias vezes, olha, se a pessoa ficar bastante tempo contribuindo, ela vai poder receber mais do que a média, mais do que 100% da média. Então, são coisas que já estavam no projeto, e coisas que não estavam no projeto e acabaram indo para a emenda, foram devidamente discutidas e aceitas pelo Executivo, pela equipe econômica do governo. Ou seja, se não temos mais mínimo divisor e temos essa hipótese de aproveitar uma contribuição alta para ter uma aposentadoria mais vantajosa, eles fizeram todas as projeções possíveis para saber que isso pode ser feito e não vai quebrar o sistema, e não é nenhuma malandragem, é prevista a possibilidade de. Agora, todo segurado vai poder se aproveitar disso? Claro que não. E eu uso a minha hipótese muito em aula. Eu peguei o meu CNIS, dissequei o meu CNIS, inclusive eu uso ele nos meus cursos, nas aulas de pós-graduação que eu venho ministrando. E, para mim, não vale a pena parar de contribuir e ter alguma coisa mais vantajosa lá na frente. Se eu parar de contribuir, só vou me ferrar, porque minha média não é boa. Eu tive muito salário baixo lá atrás.
Eu venho contribuindo no teto desde 2013, 2014, mas eu tive muitos salários baixos de quando eu... Então, o resultado da minha média não é um negócio bom. Agora eu vou parar de contribuir, fazer uma contribuição alta. Não vai resolver minha vida. E eles avaliaram isso tudo e viram para algumas pessoas vai ser legal, algumas pessoas vão se aproveitar dessas possibilidades, mas a maioria não. Isso não vai quebrar a casa, não vai quebrar o sistema, não vai ser um problema para a economia do país ou para a Previdência Social. Então são hipóteses que nós temos. De novo, usando o meu caso, pelas regras de transição, eu vou me aposentar em 2035. E vou me aposentar com 104% da minha média, se nada mudar até lá. O que vai dar, em valor de hoje, uns R$ 4.500 de aposentadoria, por conta dos salários baixos que eu tive no passado. Agora, eu contribuo no teto todos os meses e continuarei a contribuir no teto todos os meses. Mas, Emerson, não é bobagem contribuir no teto? Não. Não se trata de ser ou... Primeiro, não se trata de ser ou não ser bobagem. Se trata de um tributo. E este é um ponto que os previdenciaristas não estão olhando com o carinho que deveriam olhar. A gente está falando de um tributo. Até 88, até a Constituição, a gente pagava para um instituto. Como você paga um clube, você paga uma mensalidade para um sindicato. Você paga a mensalidade para participar do clube, lá na piscina do clube todo final de semana. É uma mensalidade que as pessoas pagavam para um instituto. Havia cobrança, havia lei prevendo a contribuição, mas ela era paga ao instituto. De 88 para cá, estamos falando de um tributo pago ao Estado brasileiro. E aí muda tudo de figura. Eu estou pagando um tributo, esse tributo incide sobre a minha renda, e se eu sonegar esse tributo, a Receita Federal vem puxar meu pé à noite na cama. Então eu não contribuo no teto porque eu gosto de contribuir, porque eu estou investindo na minha aposentadoria. É porque eu não quero ter problema com a Receita. E acontece, eu não quero... acontece. Acontece mais do que a gente imagina. E eu escuto muito, mas eu nunca vi acontecer. Tá, tudo bem que você nunca viu acontecer, mas acontece. Eu também nunca vi um avião caindo, mas avião cai. Ainda bem que eu nunca vi. Tem uma determinação de imposto de renda, um valor inferior, O empresário, meu Deus! Quanto? Sim, todo empresário é contribuinte individual. E aí o cara faz aquele prolabore de um salário mínimo e ele não tem um padrão de vida de um salário mínimo. Mas o resto é distribuição de... O resto é distribuição de lucro. A empresa, vamos lá, vamos apurar a contabilidade da empresa para ver se tem aquele lucro mesmo. E a Receita cruza essas informações. E aí vê o cara pagando uma fatura de cartão de crédito de R$6.000 por mês e fala, peraí, você recebe 1.045, paga 6.000 de cartão de crédito, conte-me mais sobre isso. Financiamento do apartamento. E aí até explicar que tromba de elefante não é conta-gotas. Não tem para onde correr. Mas eu não quero pagar, não é pagar INSS, querida, é recolher um tributo incidente sobre tua renda do trabalho, é isso. E a gente, não é que a gente perdeu, a gente nunca assimilou o aspecto tributário da contribuição. E agora tá batendo na porta, né? Com a reforma nós começamos a olhar mais para o aspecto contributivo da Previdência e começamos a enxergar essas coisas, ações, poder, você até recebeu já o teu, que eu sei, para poder trabalhar esse tema, entender o funcionamento, as confusões. Olha a Aide preocupada aí. A Aide é a colega nossa aqui de Londrina, querida amiga. Mas é sério o negócio, Aide.
A coisa realmente é séria. Aliás, havia entrar mais um pessoalzinho aqui, muito querido. A Luciana Farias entrou aqui, Silvério, a Kelly. Olha aí, tô dando uma olhada aqui, revendo a galera que entrou aqui no grupo. Luiz Augusto. Bom, eu já tinha falado da Marta. Oh, tem uma galera bacana aqui. Gente, olha, é que começo a falar, eu me empolgo. A Verinha entrou agora. E acaba passando batido, eu não vejo quem entrou. Desculpa a grosseria, mas obrigado por vocês todos estarem aí, tá? E a gente vai trocando ideia aqui. A Verinha é uma queridaça amiga nossa. Saudade também, Kelly. Então são pontos com os quais nós precisamos nos preocupar. E eles terão impacto no benefício. E aí nós voltamos à pergunta inicial da live. Qual o melhor cálculo de benefício? Vai depender de como funciona o histórico contributivo da pessoa. Kelly, é só marcar. Vamos combinar, vamos marcar sim. Obrigada, Kelly. Obrigada. E aí, a partir do histórico contributivo do segurado, é que você vai poder estudar as melhores hipóteses de cálculo de benefício. Senão não tem o que fazer, não tem milagre, né? Ah, o milagre da contribuição... Não tem milagre. Tem um texto de uma emenda constitucional sendo aplicado na prática. E se ele permite que se faça determinadas manobras, ele permitiu, façamos a manobra permitida pelo texto. Mas não se trata de uma manha, né? Uma moralzinha, um esqueminha, um jeitinho. Não, não é. É o texto da emenda constitucional. Professor Hélio Gustavo. Olha, o Hélio tá aí? Grande, Gustavo. Tava fazendo propaganda da tua pós agora aqui, cara. Ele deve estar tomando peramando. Tô no rosé aqui, Gustavo. Com previdência, ele é excelente cantor. Não sou excelente cantor, o pior é isso. Obrigada, olha a Kelly mandando um abraço aí. Pior que eu não sou excelente cantor. Gustavo, você é um excelente gaitista, isso sim. Nós temos uma banda de rock and roll só de previdenciaristas. E o Hélio Gustavo já tocou com a gente algumas vezes, tocou gaita com a gente algumas vezes. Olha que show, tem que fazer uma live. O problema da nossa banda é que cada um mora num lugar. Eu moro aqui no Paraná, em Londrina, o baterista mora em Aracaju e o baixista em Fortaleza. Não dá para fazer live à distância, por causa do eco, da coisa toda. A gente tem que se juntar num lugar. Pode ver, todas as lives que tem mais de uma pessoa, elas estão no mesmo ambiente. Não tem como fazer live musical estando um em cada lugar, infelizmente. A tecnologia ainda não permite isso. E a gente ainda não conseguiu se juntar para tocar. Aliás, faz um ano que a gente não se encontra para tocar. Infelizmente é verdade. Ó o Gustavo aí, ó, companheiro bom de vinho. Isso aí, Gustavo. Tomamos bons vinhos juntos já. Mas, então, voltando ao tema, né? Então, o cálculo é isso, é estudar a situação do segurado e ver o que é melhor ou o que é menos ruim para a situação dele. Essa situação o milagre, acabou ficando famoso para quem mais contribuições então no PVC vai dar uma contribuição a média vai ter mais por ele mesmo. É aquele segurado que teria direito à antiga aposentadoria por idade, né? Que vai ter a aposentadoria na regra de transição do artigo 18, é isso? 18 da emenda, que é a equivalente à aposentadoria por idade, que exige 15 anos de contribuição, desde que ele já tenha os 15 anos lá atrás. E aí, tendo contribuições posteriores ou não, dá para discutir a exclusão de salários, encontrar o melhor balanço entre o que a pessoa pagou e o melhor percentual possível. Eu recebi uma carta há pouco tempo atrás, que a Previdência fez a exclusão de salários, mas ainda assim deixou o segurado acho que com 22 anos de contribuição, porque foi o ponto de equilíbrio da renda.
Se tirasse mais salários, o percentual caía e não valeria a pena. Então o sistema está fazendo... Indica o número para ter descartado. Eu já peguei carta com erro também, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas essa estava correta. A Previdência deixou o número maior de salários, porque foi fazendo o equilíbrio. Eu vou tirando o salário, a média vai melhorando, só que o percentual vai caindo. Chega uma hora que desequilibra. Então tem que achar o ponto de equilíbrio desse negócio. Os softwares de cálculo estão fazendo isso. Os programas que a gente compra para usar no escritório e tal, percebo que eles estão tomando esse tipo de cuidado para ajustar essas hipóteses, mas não significa que todos estão fazendo e que todos estão corretos. Já tem essa possibilidade. Eu faço muita coisa no Excel, né? Mas às vezes eu uso o SomPrev. Às vezes eu uso o SomPrev, que é o software que a gente tem parceria no IBDP, e ele também faz isso. E aí ele vai mostrando, se eu excluir um salário acontece isso, com 2 salários acontece aquilo, 3 salários, a melhor hipótese é essa. Ele entrega essa possibilidade, aí você usa ou não usa aquilo num processo, em alguma coisa, mas a Previdência... Aí naquele período alguma carta era no Excel mesmo. Não dava para entender nada as cartas de contribuição. Aí eu continuo usando o SomPrev, viu? Não uso muito, mas eu continuo usando e ele está funcionando perfeitamente. Para mim também. Tá fazendo tudo direitinho. Para mim também. Está funcionando perfeitamente. Ó o Patino aí também, grande Alberto, grande amigo Alberto. Tá entrando a galera aí. Obrigada. Eu faço descartes, praticamente todo mundo. E eu uso muito o Excel, né? Então eu monto o cálculo, aí eu vou excluindo na mão, classifico, escolho, vou tirando, mudo o percentual, tiro mais os salários, mudo o percentual. Vou fazendo isso na ponta do Excel. E como eu gosto de fazer o cálculo, o Excel é uma delícia para isso, né? É uma ferramenta gostosa. Uma ferramenta agradável. Não sei se os programas estão fazendo cálculo de contribuição. Não sei como que isso está nos softwares de mercado aí. O SomPrev eu sei que não faz cálculo de contribuições. Mas eu também, claro, vou direto para o Excel, estou habituado. Liquidação de sentença, eu estava trabalhando hoje em um caso delicioso, inclusive. O camarada tinha direito a uma aposentadoria em 2008, requereu, foi negada administrativamente. Aí no ano seguinte ele entra com uma ação, porque na contagem de tempo ele tinha 32 anos de contribuição. Só que ele trabalhou em alguns vínculos exposto a agentes agressivos, o que elevou, ele tinha 3 vínculos bons com o tempo de agente agressivo, e o juiz converteu 2 em especial. E elevou o tempo de contribuição dele para 37 anos em 2010. Eles foram para o tribunal do interior de São Paulo, essa história. E o TRF3 é um pouco mais demorado do que o TRF4. Em 2019, ano passado, que o TRF3 trouxe o acórdão e tal, reconhecendo o terceiro vínculo também como especial. Então, lá em 2010, o INSS implanta a aposentadoria do cara, contando com 37 anos de contribuição, foi pagando. E agora, quando sai o acórdão e o processo transita em julgado, o INSS, eu acho muito engraçado que eles estão fazendo isso. Há um tempo atrás, quando você pediu uma execução invertida, eles diziam, não é meu papel fazer cálculo, faça você. Agora eles estão vindo já, olha, eu quero apresentar o cálculo, deixa. E vieram já com o cálculo de atrasados, considerando aquela RMI que eles implantaram em 2010. Só que em 2019 o acórdão reconhece mais tempo especial. Então eles apresentaram uma conta lá que foi legal, um atrasado de 180 mil reais. E o cálculo, tirando o problema da RMI, todo o restante do cálculo correto. Só que a RMI tem que ser recalculada porque teve mais tempo especial naquela história. Vai para 39 anos de contribuição.
Mudou cento e poucos reais na renda mensal inicial. Assim, o cara sempre contribuiu no teto, era uma pessoa com uma renda bacana, o fator previdenciário comeu um pedaço da aposentadoria dele, só o que mudava no cálculo era a melhoria do fator, que aumentou cento e poucos reais, mas cento e poucos reais em 2008. Eu estava trabalhando os atrasados disso hoje, trabalhando no Excel, do jeito que eu gosto. 67 mil reais a mais do que a conta apresentada pelo INSS. Não é pouca coisa, né? 67 mil reais é uma grana. A mais do que o cálculo apresentado pela Previdência. Não, e ela apresentou pedindo para o cara concordar. O advogado olhou e falou, peraí, mas teve mais tempo reconhecido que vocês não incluíram, tá errada essa conta. E aí o INSS meio se manifestou assim, em palavras comuns, como se estivesse dizendo assim, ó, eu fiz a conta, o advogado, eu quis ajudar, o advogado que não aceitou, então ele que apresente o cálculo. Tá bom, ele me contratou para fazer o cálculo. E vai lá, além dos 67 mil reais a mais de atrasados, a renda atual vai ter também um incremento, porque aquela diferençazinha lá de trás vem sendo reajustada, né? Eu vou lembrar de cabeça agora, mas dá uns 300 e poucos reais a mais na renda do cara hoje. Um up na renda dele, por conta daquela decisão de 2019 que impacta numa renda lá de 2008. Então, gente, conhecer as regras de cálculo de ontem e de hoje é fundamental para um bom cálculo previdenciário. E aí, de novo, a gente... Daniela, querida amiga lá de Fortaleza. Obrigada, Daniela. Dani já cantou com a gente. Às vezes não é a pessoa tradicional, não uma diferença, não por ter. E eu aqui no meu escritório, essas coisas que eu não trabalhei, são uma coisa que é nós diferenças de conhecimento de trabalho. E desde a aposentadoria, o processo eu não tinha um benefício depois de uma aposentadoria que é uma situação particular e às vezes é explorado. Precisar de uma reclamatória Nossa, reclamatória? Eu montei um curso rapidinho de 1 horinha, né, um curso online, tratando exatamente desse impacto. Aliás, quem tiver interesse, procurem no meu site depois, profemersonlemes.com.br, lá no site tem os meus cursos online. Rafaela Cacetari, outra amiga querida aí com a gente. Vamos ver se melhora. Opa, melhorou. Tava um pouquinho embolado para mim bom. também aqui. Que bom. Agora ficou legal. Mas, então no meu site vocês conseguem, já até colocar aqui no chat. E uma reclamatória trabalhista, ela se multiplica muito. Porque nós temos os 10 anos que não é da percepção do mês seguinte, a percepção do primeiro benefício, é do trânsito em julgado. E ainda aqui no TRF nós temos uma súmula que diz que os pagamentos são desde a 10. E não 5 anos atrás do pedido administrativo. Maravilhoso. Então, vai gerando valores altos. Eu sempre digo que o cliente trabalhista, todo cliente trabalhista é um cliente previdenciário. Toda reclamatória trabalhista poderá ter impacto positivo ou negativo no previdenciário, a depender de como tramitou a reclamatória trabalhista. Dependendo de como foi a trabalhista, o previdenciário vai ter um impacto gigante. Então, gente, tem que escolher. Ou a Adriana fala embolado, ou a Adriana fala com eco. Eu não vou mais falar. Pode falar, professor. O senhor é a estrela da noite. Pra mim, o teu áudio tá maravilhoso. Eu acabei de arrancar meu fone de novo aqui. Vou mexer o braço, acerto o cabo do negócio. Mas, não, pra mim, teu áudio tá ótimo aqui. Continue falando sim.
Mas, gente, cuidado, toda reclamatória trabalhista vai ter impacto previdenciário. Tá? Então, pense no previdenciário. Se você faz trabalhista e previdenciário, pense no previdenciário ao ajuizar a reclamatória trabalhista. Porque vai fatalmente impactar uma coisa na outra. E como eu falei, a maior ação que eu tenho nem é um caso de aposentadoria, porque às vezes as pessoas ligam essa revisão à aposentadoria. Não, pode ser trazidas essas complementações a qualquer momento. Sim, benefício por incapacidade é plenamente discutível nesse momento, né? Porque eu tive uma trabalhista, ou assim, se a trabalhista reconhecer um vínculo, vai aumentar tempo de contribuição. Pronto, já teve impacto direto do previdenciário. Ah, mas a trabalhista não teve reconhecimento de vínculo, foi só renda. Mais ainda, porque eu estou alterando os salários de contribuição daquele período, e aí esses salários de contribuição irão para o cálculo do benefício previdenciário. Logo, quanto melhores forem os salários de contribuição, parece ter um trator passando por aí. É aí? Pode ser. Escutei o barulho de um motor. Tá fechadinho. Mas parecia que tinha um caminhão passando. Uma motocicleta passando. Aqui tá tranquilo também. E é 10º andar. Mas... Imagina você no térreo. Então, eu tô no 18º. Também não deveria. De repente, alguma outra interferência aí. Mas, de todo modo, enfim. Se você não teve reconhecimento de vínculo só de verba, mais importante ainda, porque altera o salário de contribuição. Mais importante. Atenção. Aí faz um acordo. Ferra com a vida previdenciária do segurado. Ah, mas teve contribuição previdenciária. Não, isso eu sei que teve. Mas qual é o salário de contribuição de cada um dos meses? Porque é isso que vai ter impacto previdenciário. Ah, não sei, porque no acordo não tem salário de contribuição, não tem uma remuneração mensal. Tem um valor global do acordo, e daqueles, 50 mil reais o acordo. 20 mil reais é férias indenizadas, 15 mil reais é FGTS, e os 15 mil que restaram é hora extra. Então, sobre os 15 mil tem contribuição. Beleza. O que vai se fazer na hora do pagamento? 15 mil é mais que o teto, vai calcular uma contribuição sobre o teto e acabou. O valor foi dividido em 4. Períodos longos. Nossa, tem que ter muito cuidado. Eu hoje estava trabalhando num outro caso, inclusive eu tenho que terminar, termino até amanhã esse caso. É de um planejamento previdenciário. E o CNIS tinha um vínculo com um determinado banco até 95. E depois um novo vínculo de 96 a 97 com o mesmo banco. Eu já tinha feito da contagem de tempo, não sei o que, mandei para a advogada. E ela falou, mas Emerson, esse vínculo não está na carteira de trabalho dela, está só no CNIS. Falei, mas... Aí caiu a fichinha, já sei. Ela entrou com uma reclamatória, fez um acordo e o acordo foi parcelado. Então entraram contribuições mensais decorrentes do acordo trabalhista naquele período. Mas não tem a ver com o vínculo. Então são contribuições que estão perdidas. Qual é o salário de contribuição? Até dá para fazer uma conta invertida e achar salário de contribuição. Ok, mas em que meses? Fora do vínculo não conta. Esses valores se refeririam a quais meses trabalhados? Não sei, porque o acordo não descreve. Acordo trabalhista é uma bomba no previdenciário. É a pior coisa que pode acontecer no previdenciário. E no trabalhista a gente adora fazer acordo. O juiz empurra, força o acordo para ferrar com a vida previdenciária do segurado depois. Então tem que se tomar muito cuidado. Eles entenderem. Até eu fiz uma audiência um pouco antes da pandemia que era só para comprovar o período. E tinha que ouvir testemunhas, olha, eu tive que insistir para a juiz autorizar. E ela me dizia, mas o reclamado não se opõe ao pedido. Eu dizia, mas doutora, eu preciso dessa situação aqui para o previdenciário. Pois é, eu participo de um grupo. Eu dei aula numa pós-graduação no interior de São Paulo e os alunos criaram um grupo de WhatsApp com a turminha e alguns professores. E entre os professores, uma juíza do trabalho. E tem sido muito gostoso trocar ideia sobre esse tipo de coisa naquele grupo,
Porque aquela juíza já está consciente da diferença. É verdade, olha que interessante. Da importância que tem esse reconhecimento, as provas. Ah, é só testemunhar no previdenciário não adianta, tem que ter prova material. Porque não é do mundo deles. Exatamente. Normalmente, quando eu estou dando aula disso, eu dou um exemplo, totalmente aleatório, evidentemente, mas faz de conta que em outubro do ano passado, eu tivesse 33 anos de contribuição. Ou seja, se eu pagasse atrasado 2017, 2018, fechava os 35 anos e me aposentava antes da reforma. Então eu faço o seguinte, entro com uma reclamatória trabalhista contra o escritório da Adriana. Combino com você aqui no Instagram, no direct. Adriana, eu vou entrar com uma reclamatória, a gente faz um acordo, você reconhece o vínculo, toda despesa que você tiver eu vou repor, pago tudo, você não vai ter custo nenhum e eu resolvo minha vida previdenciária. Gente, eu sei, do máximo que eu sei do endereço da Adriana é que ela é de Passo Fundo. Até sei o endereço agora dela, porque ela me pediu uns livros esses dias, eu mandei, então eu tenho o endereço dela. Mas até 2 semanas atrás eu não tinha. Não tinha. Aí, quer dizer, é uma fraude grosseira. Eu queria que a Previdência reconheça essa fraude como algo sério. Por causa de situação... Ah, mas toda situação reclamatória de trabalho isso é fraude? Claro que não. Mas por conta da possibilidade é que o sistema veda. Não vou aceitar um acordo. Prova para mim que de fato aquilo aconteceu. Olha aí. Nossa. Alceu, 180 professores. Meu Deus, ferrou tudo. Ferrou tudo, no total. Esse total refere-se a que meses? A quais competências? Em quais meses vai entrar esse salário sobre o qual incidiu uma contribuição de 12%? Entendeu o problema? Não conseguiu reconhecer os meses? Não tem impacto previdenciário. Na melhor das hipóteses, esse valor vai entrar direto em um único mês, que é o mês do pagamento do acordo, e todo o resto do período vai ficar perdido. Aí naquele mês entrou 20 mil reais. É só um mês, o resto continua no salário mínimo, ferrou a vida do cara. O camarada já contribuía no teto, não tinha que descontar mais nada. Ah, mas no acordo, dane-se o acordo, ele já contribuía no teto. Quem já contribui no teto não tem mais diferença nenhuma. 5 anos retroativos, muito bem, mas qual é o valor exato que vai entrar em cada um dos meses? Lembre-se que nos últimos 5 anos teve inflação. Percebeu que não é tão simples assim, Alceu? O buraco é muito mais embaixo. Tem algumas categorias que já contribuem no teto. Então não vai crescer. Um exemplo muito concreto que a gente tem, recentemente aconteceu inclusive comigo. Alguém me mandou uma reclamatória trabalhista para eu fazer o cálculo da revisão do benefício previdenciário de um gerente de banco privado, que já contribuía no teto. Aí ele ganhou uma grana na trabalhista. E o interessante é que o cálculo trabalhista já trazia que não houve desconto de contribuição previdenciária do reclamante, porque ele já pagava no teto. Ou seja, não tem impacto previdenciário nenhum, porque já contribuía no teto. Não tem nada. Só que também não teve nenhuma retenção de contribuição previdenciária do reclamante, pelo fato de ele já contribuir no teto. Olha a história que o Alceu está colocando aí pra gente. Cada professor recebeu em média 100 mil reais. E descontaram 12% dos caras. Se eles já contribuíram no teto, primeiro, não tinha que descontar nada, porque já contribuíram no teto, já jogaram dinheiro fora. Dá para pedir de volta esse dinheiro? Com certeza. Aí é com vocês, advogados. Eu não sei se tem... Se foi no processo, se ficar comprovado. Eu já consegui uma vez num cálculo. Devolve. Pedir a devolução. Mas é uma outra briga, tudo lá comprovado, né? as guias no processo. E mostrar que o camarada já contribuía de fato no teto durante todo aquele período e não devia contribuição nenhuma, né? Imagina. Tem que fazer um perdiconte, sistema da Receita, que muitos não gostam. Olha, você sabe que... Mas eu gosto bastante, adoro. Ah, que legal. Porque Perdicomp, normalmente os contadores são bem habituados a usar.
Eu não uso. Quando eu preciso, eu passo para o meu contador, encaminho para o meu contador fazer. Alguém pede, você faz Perdicope? Não, ó, tá aqui o contato do cara que faz. Passo Mas direto sabe que é pro meu difícil, contador. eu já tentei ensinar para vários colegas deles se apavoram e desistem. Mas é São complicado, vários a receita. Várias telas. E a Receita Federal tem uma linguagem própria dela, né? Que é diferente do nosso dialeto. O contador está habituado a fazer aquilo, a se relacionar com a Receita Federal. E aí, como ele está habituado, ele entende a linguagem, aproveita e se diverte com aquilo. Agora, quem não está habituado a mexer com isso, vai fatalmente ter problema. Topíssimo. É um diferencial, o advogado que sabe trabalhar no Perdicope, é um diferencial. Pois é, ou que tem uma boa parceria com alguém que faça isso, né? As contribuições acima do teto mensais, né, 2 categorias, médicos, área de saúde, Excel e Perdicope. Tem que aprender. Adriana, ria de mim agora. No começo desse ano, aliás, começo do ano, eu fui olhar o meu CNIS para começar a preparar as minhas aulas desse ano usando o meu CNIS. Como você sabe, eu venho usando só a minha história para ensinar os cálculos das aposentadorias da nova Previdência. E aí eu verifiquei que em 2014 e 2013, em alguns meses, a minha contribuição foi feita bem acima do teto. E já faz mais de 5 anos, não dá para eu fazer perder conta. Perdi dinheiro. Infelizmente. Em casa de ferreiro, definitivamente espeto é de madeira, né? Mas confere, quando precisar eu peço. Eu peço pra ti. Não, agora eu tomo um cuidado extremo. Como eu tenho Prolabore no teto na minha empresa, eu já comunico quem mais me contrata para pagar em pessoa física para não descontar nada, porque eu já contribuo no teto. Isso nunca mais aconteceu. Mas acredita, eu perdi dinheiro à beça de não ter feito o Perdicope alguns anos atrás. Passou 5 anos, foi embora. Paulo Guedes agradece. Coisas que acontecem. Paulo Guedes, em 2015, quem que era o ministro? Acho que era o Manteiga. A Dilma. O Manteiga agradeceu. Era o Manteiga, o ministro da Dilma. O Manteiga agradeceu Começou bastante. o primeiro pente fino, né? Que o pessoal acha que é novidade. Olha, ele começou aquela época. As primeiras restrições à pensão por morte. Mas teve também o sistema de pontuação, que foi favorável, né? Não era tudo ruim. Sim. Mas sabe que teve uma coisa curiosa, quando veio as mudanças no auxílio-doença e na pensão por morte, aquela MP 664, que virou a Lei 13135. Sim. Aliás, eu vi uma dica do Teodoro para decorar o número dessa lei, que era 13 do PT e 135 do pré-rifone. Lei 13 e 135. Sim. Impossível não saber. Eu vi o Theo dando essa dica, achei maravilhosa. Mas... impossível não saber. Quando aquela medida provisória vai para o Congresso para ser convertida em lei, o Congresso aproveitou o embalo para revogar as regras de atividades concomitantes, que é uma aberração. Fez sentido até 99, de 99 para cá não fazia mais o menor sentido. E o Congresso aprovou, vamos acabar com o artigo 32, então. Aí quando vai a sanção presidencial, a Dilma veta a revogação, ouvindo o Ministério da Fazenda, com o argumento mais furado que eu já vi na vida. Quem depois tiver curiosidade, procure a Lei 13 no site, você tem um link lá em cima, motivos do veto. Clique lá e veja o que diz. Fala do equilíbrio financeiro e atuarial, aquele blá 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 de sempre, mas continua dizendo, do jeito que ficou a redação, vai gerar desincentivos ao segurado que contribuir com atividade concomitante. Como desincentivo? Você conhece alguém que faz uma segunda contribuição, que arruma uma segunda fonte de renda só por causa da Previdência? Enganaram a Dilma! Eles enganaram a Dilma e a Dilma vetou. Aí chegou no começo de 2019, veio esse último pente fino, também por medida provisória, quando vai para o Congresso, 871, o Congresso de novo, 871, o Congresso de novo faz a revogação do artigo 32, e dessa vez, eu não sei se o Bolsonaro não entendeu qual era o assunto, e aprovou, passou.
Então o artigo A 32... 1346 alterou e pacificou essa situação. A 13846 resolveu o problema da atividade concomitante. Eu acho que ele não entendeu muito bem qual era o negócio. Vamos aprovar esse negócio aí, tá ok? Passou. Assim. E tá aí, deu certo. Mas é uma loucura, né? Essas mudanças, essas coisas. Tem que ficar muito atento a tudo isso. Não sei como que a gente está de tempo aí, André. São os detalhes que vão fazer diferença no cálculo, num benefício, num pedido de concessão. Exatamente. Até no investimento a ser feito em contribuições, caso haja espaço para isso. Né? Claro. Quanto que eu vou investir nesse negócio para receber depois, enfim. Tudo isso é como diz a melhor renda, não necessariamente é o melhor investimento. Não é o maior investimento, né? Às vezes o melhor investimento não é o maior, né? Isso tudo tem que ser muito bem pensado para que o segurado tenha a melhor opção possível. E aí a gente vira até meio que consultor financeiro nessas horas, né? Verdade. Para dizer, a Melissa Follman fala muito sobre isso, a Edmeire aqui de Londrina também, até de analisar se a pessoa tem uma previdência privada, que tipo de seguro de vida a pessoa tem, estudar essas coisas. Essa pessoa tem o hábito de investir no mercado financeiro? Pô, se ela faz investimentos, de repente é interessante falar, olha, ao invés de gastar aqui, gaste ali. Tudo isso tem que ser bem pensado. E a gente tem que entender um pouquinho dessas coisas para também não falar bobagem, né? Porque você vai falar para o cliente, você investe? Você já pensou em colocar uma renda fixa? O cara fala... Tesouro direto. Tesouro direto. Aí o cara fala... Tesouro direto. Tesouro direto? Eu mesmo... Por mais que a Selic esteja baixa, né? Mas aí... Eu tenho tesouro direto. Eu tenho o dinheirinho lá. Eu tenho os cacarecos lá no tesouro direto. Mas eu tenho muito mais em ações. Deixa lá. Não, vai ficar lá. Eu tenho muito mais em ações. Se eu nasci mesmo em Londrina, sim, sou pé vermelho de verdade, não foi em Cambé, não. Na clínica do Dr. de César, lá na rua Souza Naves. Londrina mesmo, hoje é Avenida Souza Naves. Professor, já vamos nos encaminhando, né? É ótimo, eu poderia ficar mais umas 3 horas que eu nem ia ver o tempo passar. Mas, infelizmente, temos uma limitação, né? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Pessoal, eu estou à disposição para tirar uma dúvida, trocar ideia. Tem muita gente que me chama no direct, tá? Só peço, por favor, não me mande áudio, mande por escrito. E aí a gente vai trocar uma ideia bacana. Usem à vontade, as ferramentas estão aí para isso, para nós trocarmos ideia, aprendermos juntos. Então estamos todos nós aprendendo o tempo todo, né? Sempre tem uma novidade aí pra gente. Então, vamos ficar bem ligados que o previdenciário é maravilhoso. Isso eu garanto. Obrigada, professor de coração, os colegas que nos assistiram. E o previdenciário é isso mesmo, advogar é uma aventura, o previdenciário é fascinante, apaixonante, né? Foi uma ótima conversa, adoro falar isso, falar da trabalhista. E só uma curiosidade, porque eu comecei na trabalhista. O meu primeiro caso era uma pensão por morte que dependia de uma trabalhista com vínculo de emprego. Olha, eu não sabia nada disso, fizemos acordo, foi pro INSS, o INSS não aceitou. Tive que fazer prova da trabalhista, uma história gigante lá que no final deu tudo certo. Ufa! Até deve ter sido Deve ser um aprendizado gigante também, né? Aceitei o desafio, escrevi a história lá no meu Face, no Instagram. E é bom relembrar, né, toda essa... É verdade. Depois de mais de 10 anos, lembrar meu primeiro caso. Olha aí. Sensacional. Então eu tinha que ir pro previdenciário, não tinha jeito. Fazer o quê, né? A vida te empurrou pro previdenciário. Eu nasci pro previdenciário. E para os cálculos, né? Mexer, por isso que eu lhe falei. Depois que eu descobri que essa área que envolve muito cálculo, a minha vida fez todo sentido. E você tinha feito o curso técnico em contabilidade, né? Contabilidade também, que traz uma bagagem. Traz eu digo que a contabilidade não traz um entendimento sobre previdência, de forma alguma, mas traz uma familiaridade com números, né? Uma facilidade do trato com os números. E aí,
qualquer área que você for atuar que envolva algum tipo de cálculo, fica mais fácil, mais tranquila. Acho que esse é o eu diferencial. sempre gostei muito, lembra, nós comentamos. O seu caso também sempre gostou. Antes da faculdade, eu cheguei a trabalhar num restaurante, até o pessoal entrou ali, que é um restaurante bem famoso lá na minha cidade. E eu trabalhava no caixa e eu fazia todas as contas de cabeça, sem calculadora. Olha que legal! Eu adoro fazer isso no caixa. Quando eu passo pelo caixa tem troco. Hoje eu não faço mais, mas na época eu fazia assim. Mas eu falo o troco pro caixa enquanto ele tá fazendo conta. Isso eu faço às vezes. O troco eu já digo tanto. Aí eu faço de sacanagem, sabe? Só pra assustar a pessoa do caixa. E ela acha que eu tô tentando enganá-la, né? Eu falo, nossa, deu certinho! Acontece. A gente sempre, esse instintivo, né? De fazer o troco, já saber. É verdade, é verdade. Você tá tão habituado a fazer continhas, né? Olha aí, ó. O Alceu é matemático e estatístico. Ah, sim, o Alceu é de Minas. Que coisa boa. O Alceu de vez em quando troca umas ideias comigo. Mineiro. Doutora Michele. A Michele aí com a gente. Maravilha, pessoal. Querida. Adriana, bom, vamos ter que encerrar, né? Dá uma dor no coração. Mas é isso. Obrigada, professor. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço mais uma vez, tá? Valeu demais. Obrigada, colegas. Boa noite. Um beijão pra todos. Beijo. E parabéns pela série de lives tuas aí. Tá se encerrando essa semana, Obrigada. Né? Pessoal que não segue ainda a Adriana, ela tem mais algumas lives muito legais essa semana. Acompanhe aí que vocês vão gostar, viu, gente? Amanhã o Hélio Gustavo. Pô, sensacional, o Hélio, grande amigo. Obrigada, professor. Valeu, obrigado, Adriana. Obrigado, pessoal que acompanhou com a gente aí.